meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do terceiro ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, mais uma vez estou aqui com vocês para que a gente possa solucionar, para que a gente possa trabalhar um pouco com a resolução do quê? Do material que foi disponibilizado pela gente, a Secretaria de Educação. Que material é esse? Vai aí, professor Galvão, olha a homenagem. Tá aí, vamos resolver a questão do PET, o Plano de Ensino Tutorado. E a temática de hoje, galera, vejam vocês, é o mundo do trabalho e os deslocamentos populacionais. Só que antes de eu começar a falar desse tema, que é um tema bem recorrente, que mistura história e geografia, a gente vai apresentar para vocês um pouquinho do projeto Escola Online. Para quem ainda não conhece, vá lá e se intere do que é. O projeto Escola Online a gente vai oferecer para vocês em várias mídias digitais, como é o caso do Twitter, como é o caso do nosso Facebook, como é o caso do Instagram. Muita gente pergunta sobre o PET, olha aí, é o PET, é o PET, é o PET. Você tem informações do nosso Instagram, cronograma, além de várias outras informações muito legais. Aqui no YouTube, onde você encontra as aulas, você que ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve, dá um like, ativa as notificações, porque isso nos ajuda demais. Galera, tem novidade boa agora, você encontra no Spotify podcast, onde você pode ouvir. Às vezes na correria fica fácil você de repente ouvir um pouquinho, que é um pouco mais de conhecimento. E claro, tenho divulgado muito a nossa plataforma. É uma conquista que ela se deve muito por causa de vocês. Se você quiser conhecer, tem lá material, tem informações, vai lá, www.plataformaescolaonline.com.br. Beleza? Então tudo isso que a gente tem feito é justamente para você ter uma educação de melhor qualidade. Ok? E antes de eu começar a falar dessa temática que mistura história e geografia, o que a gente faz? Roda a vinheta! Bacana, né? Então agora vamos começar a trabalhar. Bom, então, gente, o que a gente tem sempre feito com a Secretaria de Educação? A ideia de você poder recapitular. Então, gente, o tema que a gente vai trabalhar hoje, a gente vai recapitular um pouco da segunda Revolução Industrial. Gente, lembrando que a gente hoje, os autores falam que a gente já está na Revolução Industrial 4.0. Os autores falam que a gente já está na quarta Revolução Industrial. Ok? Então, se a gente está na Revolução Industrial 4.0, é porque a gente passou pela primeira, onde você começou lá o quê? Meados do século XVIII, 1750, onde a Inglaterra puxou o bonde, investindo muito na indústria têxtil, só que eram fábricas fundo de quintal. Só que agora não, estou falando o quê? Da segunda revolução. Olha o período, galera, final do século XIX até meados do século XX. Então, quer dizer, eu estou mexendo aqui com um cachorro grande. Não só a Inglaterra, França e Bélgica, mas eu tenho a participação dos Estados Unidos, tá? Japão, França, Alemanha, Itália, a própria União Soviética, que vão agora começar a trabalhar com o quê? Com fontes de energia alternativa. Olha o petróleo e a eletricidade. Você olhar, na primeira a gente começou a falar com a questão do carvão, as primeiras máquinas, agora eu estou mexendo com coisa pesada. Estou começando a trabalhar com que setores? Petroquímica, metalurgia, né? A questão seguinte do aço, automobilística, indústria bélica, tá? Que é muito importante a gente poder lembrar. Então, olha só, tudo isso aqui vai se contrapor, vejam vocês, ao início da indústria têxtil que começou lá atrás. E olha, o aço é de suma importância para que você construa o quê? Ferrovias, muito fundamental no transporte. Lembrando que, olha só, com a segunda revolução, você está vivendo a tal da Belle Époque, ou Belle Époque, ou Belle Époque, os dos franceses aí podem me ajudar mais. Então, galera, como diria Léo Santana, vem com nós. Por quê? Estou trazendo muita comunicação. Telégrafo, telefone, televisão, cinema, rádio. E é um momento curioso, porque nessa segunda revolução, a condição do trabalhador, por mais que ela tenha o quê? Por mais que ela tenha melhorado, ainda é meio precário. Porque você vai lembrar que na primeira revolução, a galera trabalhava 14, 16 horas por dia, sem que houvesse qualquer divisão de homem, mulher e criança.
Você já começa lá na primeira a falar sobre o ludismo, de quebrar a máquina, do cartismo. E na segunda, por mais que você tenha condições precárias, mas você já tem uma organização do operário. As trade unions que vão dar origem ao quê? Aos sindicatos. Beleza? Então eu estou vivendo aquela fase do industrialismo, já me preparando para o tal capitalismo monopolista. Inclusive, por causa da segunda revolução industrial, a gente vai chegar ao imperialismo, que também é conhecido como que capitalismo selvagem, o neocolonialismo, a forma com que o europeu resolveu explorar África e Ásia. Então, olha, galera, quanta coisa está acontecendo. Então, a tecnologia, mas ela tem o quê? Ela tem um bônus, mas ela também tem um ônus. Show? Então, esse esqueminha aqui eu acho que é muito bom para a gente poder lembrar, para a gente poder brincar. E vamos seguir, galera. Vejam vocês, tá? O que foi colocado para a gente? Olha, a questão da Fundação Getúlio Vargas. As perspectivas de desenvolvimento econômico e progresso científico pareciam infinitas no princípio do século. As estradas de ferro se espalhavam por todo o mundo. Olha a minhoca de metal, né? Muita gente fala que as locomotivas. O cientista italiano Guglielmo Marconi preparava-se para transmitir pela primeira vez sinais de rádio através do Oceano Atlântico. O automóvel, o telefone e o cinema se popularizavam, mudando a face das cidades. Então, olha só, galera, quanta tecnologia está tendo aí, tá? No momento que eu estou vivendo o quê? A segunda revolução industrial. Vamos lá. Beleza? Então, olha só. O texto refere-se a um contexto de inovações tecnológicas, ou seja, comunicação. Gente, só o esqueminha já deixa a resposta para a gente muito clara. Tá? Propiciadas pelo quê? Pela segunda revolução industrial. Você falou, opa, beleza. Marcada pelo surgimento das primeiras fábricas. Uai, primeira fábrica, então é a primeira revolução. A utilização de máquina a vapor e de características e matéria-prima como carvão e ferro. Então essa aqui, galera, seria, se eu tivesse que colocar ela como correta, ela teria que estar aqui como primeira revolução. Pela Revolução Agrária Europeia, marcada pela mecanização da produção agrícola e pela estruturação fundiária em pequenas e médias propriedades. Revolução Agrária Europeia. Isso aqui é lá atrás. Então, galera, está totalmente fora do que o texto nos coloca. Pelo período entre guerras, marcado pela expansão da economia industrial e pela disseminação do liberalismo, como referência econômica das potências europeias. Lembrando que entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o liberalismo está em baixa. Você vai ter ali a ascensão dos chamados regimes totalitários. Atire a primeira pedra para quem nunca o quê, galera? Para quem nunca, por exemplo, assistiu aí a ascensão do nazismo e do fascismo, ok? E a gente também tem o quê, galera? A questão da ascensão do socialismo, tá? Então, nessa gravação aqui do PET, galera, vejam vocês, a gente consegue entender que não é o período entre guerras também, tá? Pela primeira revolução industrial, marcada pelo desenvolvimento industrial norte-americano. A gente viu ali que os Estados Unidos estariam na segunda, tá? E pela proliferação da produção de eletrodoméstico. Não, isso não é característica da primeira. Então, sobra a letra E. Pela segunda revolução industrial, marcado pela aplicação de descobertas científicas, a produção, pela utilização de energia elétrica e o desenvolvimento da indústria química. Você fala, opa, a letra E de eu não erro mais. Eu acerto sempre. Show de bola? Então essa é bem tranquila, né? Se você lembrar do esqueminha, fica bem fácil. Bora tocar o barco, galera. Vamos lá. Opa! No final do século XIX, deu-se a passagem do capitalismo de livre concorrência, que é o chamado capitalismo liberal, tá? Para o capitalismo monopolista, que é o capitalismo dos monopólios. Beleza? Então estou passando da primeira para a segunda revolução. Neste período, situa-se a fase em que, para as grandes potências industriais, a exportação de capitais tornou-se mais importante do que a exportação de mercadorias. Esta é uma explicação para... Galera, o que eu estou falando aqui, gente? Eu estou falando basicamente do imperialismo, tá? Eu estou falando aqui, moçada, do momento onde eu tenho a consolidação das chamadas multinacionais. Ô, galera, o que uma multinacional, por exemplo, ela vem buscar no Brasil? Mão de obra barata, matéria-prima, isenção fiscal. Então, são essas multinacionais que vão o quê, galera? Que vão mover a disputa imperialista. Amigos, negócios à parte.
Show de bola? Então, bem atento a essa questão. E sobre imperialismo, que é a temática que a gente está falando, olha só, galera, a expansão imperialista pela África e Ásia teve consequências profundas que afetaram as economias, as instituições políticas e as culturas dessa sociedade. Lembrando, tá, que alguns vão chamar o imperialismo de neocolonialismo. Beleza? Então a gente vai chamar o imperialismo de neocolonialismo. Porque o colonialismo, se é o neo novo, o colonialismo vai acontecer entre os séculos XVI, tá, e século XVII, e ele tinha como objetivo a América. O principal alvo era a América. Então, no século XIX, vendo que a América estava se emancipando, os europeus passaram o quê? A explorar a África e a Ásia, na ideia da conquista, ok? Então, olha só, a gente está falando aqui de uma nova etapa da diplomacia do canhão, a ideia da força, a gente está falando da questão racial, muita gente vai lembrar do darwinismo social, da missão civilizatória. Aos estudantes que gostam da biologia e da sociologia também, procurem lembrar da eugenia, no melhoramento genético, que gerou muita polêmica, a teoria das raças, que é meio perigosa. Mas, ó, galera, vejam vocês, cite algumas consequências dessa expansão imperialista. Eu coloquei um mapinha aqui. Galera, olha antes e depois. Olha o que aconteceu com a África, gente. Eu não sei se vocês sabem, entre os anos de 1884 e 1885, aconteceu a famosa Conferência de Berlim. Galera, as principais potências europeias se reuniam para quê? Para decidir o que queriam fazer com a África e a Ásia. E toda vez que alguém me pergunta qual que está pior, gente, eu falo, poxa, a África. Mas por quê? Porque olha o que aconteceu, olha que covardia. Você divide, parece que você divide a África em régua, sem considerar que ali haviam pessoas. Então essa divisão que ocorre de cima para baixo, galera, ela é muito perigosa. Porque você coloca etnias rivais no mesmo território, você começa a quebrar a cultura. Para quem já viu Jardineiro Fiel, Lágrimas do Sol, Tiros em Ruanda, Hotel Ruanda, O Último Rei da Escócia, Redenção, O Menino Descobriu o Vento, são filmes que mostram uma África muito ruim. E por causa da covardia do europeu. Então eu coloquei como sugestão de resposta para vocês. Vejam, galera, olha só. O que aconteceu? Uma das principais consequências da expansão imperialista foi a partilha, ou seja, quando eles decidiram dividir o território africano de acordo com a necessidade dos interesses econômicos europeus. Então vejam, eu não quero saber se ele tem famílias, tribos, etnias. Eu quero a região que tem lago, eu quero a região que tem floresta. E aí, galera, o que eu vou fazer? Nessa brincadeira, eu acabo colocando tribos rivais que se respeitavam dentro de um mesmo território. Eu vou fazer com que essas tribos percam sua cultura. Dizimo, claro, acabo com etnias e vou deixar até hoje problemas estruturais. Então a gente cria aquele hábito de achar que a África é uma coisa só. Não vou falar só da África, não. A Ásia também sofre muito. A América também. Mas são problemas gerados por essa ganância europeia. Tá? Então é uma questão boa para você poder trabalhar, para você pensar exatamente o que o europeu faz, porque o europeu sempre vive o quê? Explorando outros territórios. Show de bola, galera? Preste atenção nisso que pode ajudar. Então, em falar em ajuda, mais uma vez eu agradeço, espero ter podido ajudar vocês. Obrigado, espero vocês na nossa próxima aula. E repito, quem não se inscreveu, vai lá, se inscreve no nosso canal, dá um like, porque vocês são muito importantes. Até mais, tchau, tchau.